O homem moderno acredita dominar o mundo. Ele ergueu cidades que tocam o céu, decifrou os segredos do átomo e atravessou oceanos em segundos, mas ainda não aprendeu a atravessar o próprio silêncio. Vivemos na era da eficiência, mas não da sabedoria. Nossas agendas estão cheias, mas nossas almas estão vazias. Há uma estranha contradição no coração humano. Quanto mais o homem controla o mundo à sua volta, menos parece compreender a si mesmo. O domínio externo nunca compensou a desordem interior. A civilização avança, mas o espírito vacila. O progresso técnico cresce como uma árvore robusta, enquanto as raízes espirituais murcham no solo do esquecimento. E talvez, como alertou Sócrates, uma vida sem exame não merece ser vivida. Mas quem ainda examina a própria vida, quem se atreve a encarar o espelho interno sem disfarces, sem justificativas, sem o ruído do mundo para distrair o olhar, o domínio de si, é uma arte esquecida. E sem ele, o homem se torna escravo do que deveria servir-lhe, escravo do tempo, escravo do desejo, escravo do próprio sucesso. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade nasce quando se aprende a obedecer à razão interior, e não aos caprichos do acaso. O homem que não se domina é como uma cidade sem muralhas. Qualquer vento o invade. O sentido da existência não é um prêmio dado ao final da corrida, mas uma descoberta que só acontece quando se aprende a caminhar para dentro. Nietzsche chamava isso de tornar-se quem se é. Não é um convite à vaidade, mas a coragem de viver segundo a própria essência e não segundo a moldura imposta pelo mundo. Aqueles que confundem domínio com poder erram o caminho desde o início. Poder é controle sobre as coisas. Domínio é presença sobre si. O primeiro cria vencedores momentâneos. O segundo, seres verdadeiramente livres. Lao Tse dizia: aquele que conquista os outros é forte. Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Dominar-se é compreender os movimentos da própria mente, as tempestades das emoções, a inquietação do corpo e o abismo dos desejos. É perceber que o inimigo que mais ameaça nossa paz não está fora, mas dentro, e que a vitória interior é o único triunfo que não se perde com o tempo. O mundo exterior é mutável, instável, passageiro. Hoje a glória, amanhã o esquecimento. Hoje o sucesso, amanhã o vazio. Mas o homem que aprendeu a governar-se permanece inteiro, mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Talvez o sentido da existência esteja escondido nessa simples equação: conhecer-se é libertar-se, e libertar-se é, enfim, começar a viver. O domínio de si não é uma técnica, é um caminho, um retorno silencioso ao centro, onde o ser reencontra a harmonia perdida. E talvez toda a nossa busca, por reconhecimento, prazer ou poder, seja apenas a tentativa de preencher o espaço que se abriu quando esquecemos quem somos. Este é o ponto de partida. Não há como descobrir o sentido da vida sem primeiro descobrir o que é estar desperto. O verdadeiro despertar não é místico nem distante. É o instante em que compreendemos que tudo o que buscamos fora depende da ordem que estabelecemos dentro. Assim começa a jornada do domínio de si, a mais longa, a mais difícil e a mais necessária das viagens. O homem acredita que administra o mundo, mas o que realmente faz é tentar conter o incontrolável. Cria sistemas, leis e métodos imaginando que pode ordenar o caos. No entanto, quanto mais tenta dominar o exterior, mais o interior se desorganiza. A mente se torna uma engrenagem em constante movimento, incapaz de repousar. Schopenhauer dizia que o mundo é a representação de nossa vontade, e essa vontade, quando cega, transforma a vida em uma corrida sem chegada. Não há descanso, porque cada conquista gera uma nova carência. Administrar o mundo tornou-se uma forma de fugir de si mesmo. Construímos impérios para não ouvir o silêncio. O homem se ilude acreditando que seu valor está nas coisas que controla. Controla máquinas, pessoas, resultados, mas não controla o que sente ao final do dia. Crê que o sucesso o libertará, mas a liberdade não nasce do controle, nasce da compreensão. O estoico via a sabedoria não como a ausência de dor, mas como a arte de não ser dominado por ela. Epicteto ensinava que nada nos pertence, exceto a maneira como reagimos ao que acontece. O restante é vento, e quem se apega ao vento, inevitavelmente, se perde. Nos tempos antigos, o governante que não sabia dominar seus impulsos era considerado um perigo para a cidade. Hoje, a mesma lógica se aplica.
Aquele que não domina a si mesmo destrói tudo o que administra. A desordem interior se infiltra nos relacionamentos, nas decisões, nas ambições. E o que chamamos de progresso, muitas vezes, é apenas a expansão da confusão. A ilusão do controle é o mais sutil dos vícios, pois se disfarça de virtude. O homem pensa estar guiando seu destino, quando na verdade é guiado por suas próprias sombras. Age por medo, por necessidade de aprovação, por desejo de permanência. Tudo parece racional, mas no fundo é apenas fuga. Nietzsche observou que o homem moderno perdeu a grandeza porque trocou o esforço de se tornar por aquilo que pode possuir. E o que se possui nunca preenche o que se é. O domínio sobre as coisas não é o domínio sobre o ser. Em cada época, o ser humano cria um novo tipo de prisão. Antes eram muros, agora são metas. Antes eram grilhões, agora são promessas de sucesso. As grades mudam, mas a servidão permanece. E toda servidão nasce do mesmo erro: acreditar que a ordem externa pode substituir a harmonia interior. O verdadeiro administrador da vida é aquele que compreende o ritmo do tempo e aceita sua impermanência. Ele não tenta deter o rio, aprende a navegar com ele. A sabedoria não está em conter o movimento, mas em mover-se com lucidez. Pascal escreveu que toda a infelicidade humana nasce da incapacidade de permanecer em silêncio num quarto. Essa frase revela uma verdade profunda. O homem teme o vazio, porque nele desaparecem as ilusões de controle, e sem elas, precisa encarar a própria fragilidade. O domínio de si começa quando reconhecemos que nada do que controlamos realmente nos pertence. A vida é um fluxo contínuo, e o papel do ser consciente é observar esse fluxo sem se perder nele. O poder de governar o mundo é pequeno diante da tarefa de governar a própria alma. Aquele que administra impérios e perde o equilíbrio interior é apenas um servo da vaidade. Mas aquele que, mesmo em meio à tempestade, conserva a serenidade, esse sim compreendeu o segredo da existência. Quando o homem percebe que não há controle verdadeiro fora de si, começa a nascer dentro dele uma nova forma de liberdade. Uma liberdade silenciosa, invisível, mas inquebrável. E é nesse instante que o domínio de si deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência viva. O reconhecimento de que o universo não se dobra à nossa vontade, mas se harmoniza à medida que nos tornamos harmônicos com ele. Dentro de cada ser humano existe uma batalha silenciosa, um embate entre aquilo que ele é e aquilo que acredita dever ser. Essa guerra não é travada em campos abertos, mas nas sombras da consciência, onde as vozes do passado e as exigências do futuro se misturam em um ruído constante. É nesse território invisível que o homem mais sofre, e é justamente o lugar que ele menos visita. A vida moderna, com toda a sua pressa, transformou o silêncio em algo quase insuportável. Quando o ruído cessa, a mente se torna um espelho onde tudo se reflete: medos, frustrações, desejos não realizados. O homem que evita o silêncio é, na verdade, alguém que foge de si mesmo. O caos interior é o reflexo dessa fuga. Pascal escreveu que o ser humano é incapaz de ficar quieto em um quarto, porque o vazio o assusta. O vazio o obriga a confrontar o que existe sem máscaras. E é por isso que muitos preferem o movimento constante, para não ouvir o som da própria consciência. Mas a quietude, por mais desconfortável que pareça, é o único solo onde a clareza pode nascer. O caos interior não é um erro, é um chamado. É o grito do ser pedindo atenção. Ele surge quando o homem vive para fora, esquecendo o mundo que carrega dentro. Cada emoção reprimida, cada pensamento não compreendido, acumula-se como poeira espiritual. E com o tempo, essa poeira obscurece a luz interior. Os filósofos antigos já sabiam disso. Heráclito dizia que a harmonia invisível é maior do que a visível. Dentro de nós, forças opostas se movem: razão e instinto, medo e coragem, amor e poder. Quando uma delas domina completamente, o equilíbrio se rompe. O verdadeiro domínio de si não é eliminar o caos, mas compreender sua linguagem. A mente humana é como um mar. Quanto mais agitado, menos podemos ver o fundo. E, no entanto, a maioria tenta acalmar as ondas pela força, quando a serenidade nasce apenas da observação. É na aceitação do movimento que surge o primeiro passo da ordem interior. Kierkegaard via o desespero como a doença do eu que esqueceu sua origem. O homem desespera porque perdeu o vínculo com aquilo que o transcende. Ele tenta curar-se com distrações,
sucesso ou prazer. Mas essas são apenas máscaras. Nenhuma conquista externa cura o vazio interno, porque o vazio não é um defeito, é uma porta. Há uma sabedoria que nasce da dor e outra que nasce da compreensão da dor. A primeira endurece, a segunda liberta. Quando a alma aceita olhar para dentro, começa a perceber que o sofrimento não é o inimigo, mas o mestre. Ele aponta para as partes não resolvidas de nós mesmos, aquelas que precisam de luz. Nietzsche disse que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O caos interior é o território onde esse porquê é forjado. Só atravessando o deserto interior é que o homem encontra sua própria fonte. É lá, no silêncio árido da alma, que o sentido começa a despontar como uma nascente tímida. O autodomínio não é repressão, é escuta. É a capacidade de observar o que sentimos sem nos tornarmos reféns disso. A mente é um servo útil, mas um tirano cruel. O homem que se identifica totalmente com seus pensamentos torna-se prisioneiro de cada emoção que o atravessa. Já aquele que os observa de fora descobre que o eu verdadeiro é maior do que o turbilhão da mente. Na filosofia estoica, o caos é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que fere o homem não é o acontecimento, mas a interpretação que ele dá a ele. Essa é a essência da sabedoria interior. Perceber que a dor existe, mas o desespero é escolha. Quando o homem aprende a permanecer presente no meio da tempestade, algo muda em sua percepção. Ele deixa de ser o mar revolto e se torna o observador das ondas. O caos ainda existe, mas já não o domina. E nesse instante, o que antes era confusão transforma-se em aprendizado. O domínio de si começa onde termina a resistência. É o momento em que o ser cansa de lutar contra a própria natureza e decide compreendê-la. A partir daí, o caos não é mais o inimigo, mas o caminho, porque toda desordem é apenas a alma tentando lembrar-se de sua ordem original. O homem que busca o domínio de si precisa compreender que a mente não se submete à força, mas à clareza. Ninguém vence a si mesmo pela imposição, porque toda repressão cria uma resistência oculta. O verdadeiro domínio nasce do entendimento, e entender é iluminar o escuro, não destruí-lo. Epicteto dizia que o sábio é aquele que sabe distinguir o que depende dele do que não depende. Essa distinção simples, mas profunda, é a base de toda a serenidade. A vida está cheia de acontecimentos que não controlamos. O tempo, as opiniões alheias, o acaso. No entanto, há algo que sempre nos pertence, a maneira como reagimos. E essa é a fronteira entre o homem livre e o escravo. Dominar-se é, antes de tudo, um ato de vigilância. A mente dispersa é como uma casa com portas abertas, por onde entram as vozes do medo e da vaidade. O homem que se observa torna-se o guardião dessas portas. Ele não impede que os pensamentos surjam, mas escolhe quais terão abrigo. Essa escolha é o início da verdadeira liberdade. Há quem confunda autodomínio com frieza, mas a lucidez não é a ausência de emoção, é a emoção compreendida. O fogo que queima o impulsivo é o mesmo que aquece o sábio. O que muda é a direção. Enquanto um se consome, o outro se ilumina. Sêneca, em suas cartas, afirmava que o homem sábio vive em paz, não porque o mundo seja calmo, mas porque aprendeu a ser calmo no meio do mundo. A serenidade é o fruto da ordem interior. Ela não surge do isolamento, mas do equilíbrio. O homem moderno, em busca de sucesso, tenta governar tudo: negócios, relações, imagem, mas não governa o que o perturba. Conquista o mundo e perde o sono. Possui tudo, mas sente um vazio inexplicável. Vive prisioneiro de um labirinto que ele mesmo construiu. Esse é o preço de ignorar a ciência do autodomínio. Tentar dominar sem antes compreender. A sabedoria antiga sempre tratou a alma como uma estrutura viva. Platão via o homem como uma carruagem puxada por 2 cavalos. Um representava a razão, o outro o desejo. Somente o cocheiro, o espírito consciente, podia conduzir ambos sem que a carruagem tombasse. O equilíbrio era o segredo. Quando um cavalo domina o outro, a queda é certa. Nietzsche, por outro caminho, chamava esse equilíbrio de transfiguração. Para ele, dominar-se não era negar os instintos, mas elevá-los a uma forma criadora. O homem superior é aquele que transforma impulso em arte, dor em força, limite em possibilidade. A ciência do autodomínio é, portanto, a arte de transformar o caos em consciência. É aprender a usar o que antes feria como instrumento de lucidez. A raiva pode se tornar clareza moral, o medo pode se transformar em prudência e a dor pode revelar o sentido.
Nada é perdido para quem sabe integrar. Aquele que se domina não é o que nunca sente, mas o que sente sem se perder. E o que não se perde encontra o caminho mesmo nas trevas. Há uma passagem de Marco Aurélio, escrita em meio às guerras, que resume o coração dessa ciência. Tu tens poder sobre tua mente, não sobre os eventos. Compreende isso e encontrarás força. Esse é o ponto onde o homem deixa de ser reativo e se torna autor de si. Autodomínio é disciplina, mas também ternura. É a firmeza de quem sabe o que é certo e a suavidade de quem compreende a fraqueza humana. O sábio não luta contra si, reconcilia-se. Ele não impõe ordem, ele a descobre dentro do movimento. O sofrimento, quando bem compreendido, se transforma em sinal. Indica onde ainda não há domínio. Cada emoção descontrolada é uma porta que conduz à parte da alma, que ainda pede luz. O autodomínio, portanto, não é um muro que protege, mas um farol que revela. Há algo profundamente humano em buscar essa harmonia. Desde os templos antigos até as academias filosóficas, o homem intuiu que a paz não está no mundo, mas no olhar que o contempla. E quando esse olhar se torna lúcido, o próprio mundo muda de cor. O domínio de si é a verdadeira ciência da existência. Tudo o que fazemos, trabalhar, amar, criar, é uma extensão da ordem ou do caos que carregamos dentro. E aquele que governa o próprio interior torna-se, inevitavelmente, um mestre da vida. Há um momento em que o homem, cercado de conquistas, percebe o vazio no centro de tudo. Nada está errado em sua vida, e ainda assim, algo lhe falta. É o instante em que o ruído das vitórias se dissipa e o silêncio da alma começa a perguntar: para quê? Essa é a pergunta que marca o início da verdadeira filosofia. O momento em que o ser humano deixa de correr e começa a pensar. O progresso nos deu velocidade, mas não direção. O homem multiplicou suas ferramentas, mas perdeu o mapa do significado. Vive imerso em abundância material, mas faminto de propósito. Viktor Frankl, que atravessou os horrores dos campos de concentração, escreveu que o ser humano pode suportar quase tudo se souber o porquê. Quando o porquê se perde, qualquer fardo se torna insuportável. Vivemos um tempo em que o como substituiu o porquê. Queremos saber como enriquecer, como vencer, como ser admirados, mas esquecemos por que queremos tudo isso. A técnica substituiu a reflexão, e o resultado é uma humanidade eficiente, mas sem direção. Nietzsche, ao observar essa era de transição, anunciou a morte de Deus, não como um ataque à fé, mas como o retrato de um mundo que perdeu seu eixo. Quando o centro desaparece, o homem tenta inventar novos deuses: o dinheiro, o poder, a imagem. Mas esses deuses são frágeis e pedem sacrifícios constantes. O altar moderno é o mercado, a nova oração é o desempenho. A crise do sentido nasce quando a alma percebe que está vivendo para algo que não a preenche. Trabalha-se sem saber por quê, consome-se sem desejar de verdade. Busca-se o prazer como anestesia do vazio. O homem moderno não sofre pela falta de coisas, mas pela falta de significado nas coisas. Camus escreveu que o maior problema filosófico é o suicídio, pois ele representa a fronteira extrema entre o absurdo e o sentido. Quando a vida perde o porquê, resta apenas o absurdo. E o absurdo é o eco do vazio que não foi preenchido por uma verdade interior. Mas o vazio não é inimigo. Ele é o espaço do nascimento. É nele que o homem pode finalmente escutar a própria alma. Só quando o ruído externo se cala é que surge a possibilidade da escuta interior. O vazio é o útero do sentido. A crise do sentido é, portanto, um convite à profundidade. Ela chega quando a superfície não basta mais. O que antes encantava perde o brilho. O que antes divertia já não satisfaz. É como se a alma, amadurecida pelo tempo, não aceitasse mais migalhas. O homem percebe que o sucesso sem significado é apenas outra forma de fracasso. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Essa é a condição da modernidade. Velejamos com navios poderosos, mas sem bússola. E o destino de quem não tem direção é o cansaço. O domínio de si exige que o homem reencontre o centro do qual partiu, não um centro imposto pela sociedade, mas o núcleo íntimo da própria consciência. A alma humana, quando vive em desordem, busca 1000 formas de distração, mas todas elas acabam no mesmo ponto: a insatisfação. Talvez o sentido da existência
não se encontre nas grandes respostas, mas na forma como olhamos as pequenas coisas. O filósofo Albert Schweitzer dizia que a ética verdadeira nasce quando o homem se sente responsável por toda forma de vida. Essa responsabilidade silenciosa é o primeiro passo para reencontrar o sentido. O homem só encontra sentido quando volta a servir algo maior do que ele mesmo, seja o bem, a verdade, a beleza ou o amor. Não importa o nome que se dê, o essencial é que a alma deixe de orbitar em torno do próprio ego. Sem transcendência, a existência se torna um círculo fechado, uma repetição sem destino. A crise do sentido, portanto, é um momento sagrado. Ela marca a fronteira entre a vida automática e a vida desperta. Quando o homem tem coragem de atravessá-la, descobre que o sentido não é algo que se encontra fora, mas algo que se revela dentro. O vazio que antes parecia ameaça, agora se torna espaço. O silêncio que antes assustava, torna-se repouso. E o homem que antes buscava no mundo o que não encontrava em si, aprende que o verdadeiro sentido da existência é justamente o caminho de volta ao próprio ser. A história humana é, em grande parte, a história de uma pergunta: como viver bem? Desde a Grécia Antiga até as reflexões contemporâneas, essa pergunta ecoa como um chamado que nunca se cala. O tempo muda, as linguagens se transformam, mas a busca é a mesma. A sabedoria, afinal, não é acumular conhecimento, mas compreender o que o conhecimento significa diante do mistério da vida. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância. Conhece-te a ti mesmo. Não é apenas um convite ao autoconhecimento, mas um lembrete de que a mente humana tende a confundir aparência com essência. O homem que não se conhece vive reagindo ao mundo, sem perceber que o maior de todos os mundos está dentro dele. Aquele que se dedica a compreender a si mesmo já iniciou o caminho do domínio interior. Sêneca, o estoico, via a serenidade como a mais alta forma de sabedoria. Para ele, o homem deve ser como uma rocha no mar, firme, ainda que as ondas o atinjam. Ele ensinava que a mente treinada pela razão e pelo autodomínio não se abala diante das circunstâncias, porque aprendeu a distinguir o que depende de si do que pertence ao acaso. A paz não é ausência de dor, mas ausência de confusão diante da dor. Nietzsche, por outro lado, via a sabedoria como superação. Não bastava aceitar o destino, era preciso amá-lo. Ele chamava isso de amor fati, o amor ao próprio destino. O homem que se domina não tenta apagar o sofrimento, mas o transforma em força criadora. Ele compreende que a vida, com toda a sua imperfeição, é o campo onde a grandeza se forja. Dominar-se para Nietzsche era aprender a dançar sobre o abismo. Kierkegaard via o autodomínio como a reconciliação entre o finito e o infinito. O homem, segundo ele, vive entre dois polos, o mundo terreno e o anseio pelo eterno. O desespero surge quando o ser humano esquece uma dessas dimensões. O domínio de si, portanto, é o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o que passa e o que permanece. O homem inteiro é aquele que vive no tempo, mas guarda dentro de si o sopro do eterno. Heráclito, muito antes deles, já dizia que o caráter do homem é o seu destino. O domínio de si não é uma construção exterior, mas a revelação do caráter. A alma que se conhece deixa de ser escrava das circunstâncias, porque aprendeu a ouvir o Logos, a razão universal que governa todas as coisas. Essa escuta silenciosa é o princípio da harmonia. Cada filósofo, à sua maneira, apontou para a mesma direção. O homem livre é o homem consciente. Liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se deve. É agir de acordo com uma ordem interior, e não com o impulso do instante. Quem age apenas por desejo é levado como uma folha pelo vento. Quem age por consciência se torna o vento. A sabedoria dos antigos é mais atual do que parece, porque a alma humana pouco mudou. O homem moderno veste roupas diferentes, usa ferramentas diferentes, mas carrega os mesmos conflitos que Platão descreveu em suas alegorias. Ainda vive na caverna, confundindo sombras com verdades, e teme a luz que o libertaria. Spinoza via a liberdade como fruto da compreensão. Ninguém é livre enquanto não entende o porquê de suas ações. O homem dominado pelas paixões vive arrastado por forças que acredita escolher. Mas o sábio, ao compreender a causa de seus movimentos, deixa de ser arrastado e passa a fluir. Essa é a diferença entre reagir e agir com consciência. Em todas as épocas,
a filosofia apontou para a mesma descoberta. A verdadeira ordem nasce de dentro. Nenhum sistema político, religioso ou econômico é capaz de produzir um homem livre se ele mesmo não aprender a governar o próprio ser. O império mais difícil de administrar é o interior, e o trono mais sagrado é o da consciência. Os filósofos antigos sabiam que o domínio de si é o caminho para a dignidade. O homem que se conhece, que domina seus impulsos e entende suas fraquezas, torna-se imune à manipulação. Ele não é levado pelo aplauso nem destruído pela crítica, porque seu valor não depende do olhar do outro. Vive em conformidade com a verdade que descobriu em si, e essa é a mais alta forma de poder. A sabedoria, no fim, é a arte de viver com clareza. Não se trata de possuir respostas, mas de sustentar o olhar aberto diante do mistério. O autodomínio é o fruto dessa clareza, e o sentido da existência nasce quando compreendemos que a maior conquista humana não é o controle do mundo, mas a serenidade diante dele. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma arte a ser cultivada. O homem que tenta controlá-la a transforma em peso. O que aprende a cultivá-la descobre o ritmo da existência. Viver bem não é conquistar tudo, é harmonizar-se com o fluxo invisível que move as coisas. Assim como o jardineiro não força a flor a desabrochar, o sábio não força a vida a acontecer. Ele compreende o tempo de cada semente. Há uma diferença profunda entre existir e viver. Existir é passar pelos dias, viver é habitá-los com consciência. A maioria das pessoas existe no automático, repetindo padrões que não escolheu, acreditando que está vivendo porque está se movendo. Mas a vida verdadeira não se mede pelo movimento, e sim pela presença. Estar inteiro em um instante é mais valioso do que atravessar anos disperso. A filosofia antiga chamava essa presença de atenção à alma. Sócrates via o cuidado de si como a mais alta responsabilidade humana. Cuidar da alma não é um ato religioso, mas um exercício de lucidez. É observar-se como um artista observa sua obra, com paciência, respeito e intenção. A alma, assim como o mármore, só revela sua forma quando o supérfluo é retirado. Spinoza dizia que a liberdade nasce da compreensão da necessidade. O homem livre é aquele que entende o curso natural da vida e, em vez de lutar contra ele, aprende a mover-se em harmonia. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia. Aceitar o que não pode ser mudado é abrir espaço para mudar o que depende de nós. Essa aceitação não é passividade, é sabedoria. Viver com arte é equilibrar ação e contemplação. O excesso de ação nos torna exaustos. O excesso de contemplação nos torna inertes. A arte da vida está no ponto exato em que o fazer e o ser se encontram. O homem sábio age com propósito e descansa com consciência. Ele trabalha não para provar seu valor, mas para expressá-lo. Muitos acreditam que viver bem é acumular experiências, mas a qualidade da vida não está na quantidade de vivências, e sim na profundidade com que se vive cada uma delas. Uma simples conversa pode conter mais verdade do que uma longa viagem. Um instante de amor pode ensinar mais do que uma década de estudo. A sabedoria não mede o tempo, mede a intensidade da presença. O estoico via a vida como um treinamento da alma. Cada dificuldade era uma oportunidade de aperfeiçoamento. Nenhum vento é favorável para o marinheiro que não sabe aonde vai, escreveu Sêneca. A arte de viver exige direção, mas também leveza. O marinheiro sábio não amaldiçoa a tempestade, aprende a usar o vento para chegar mais longe. Assim também o homem que domina a si transforma os obstáculos em instrumentos de crescimento. O domínio de si, nesse contexto, é o pincel com que o artista pinta a própria existência. Cada escolha é uma cor, cada pensamento é um traço. Quando o homem vive inconscientemente, sua tela se enche de manchas. Mas quando desperta, começa a pintar com intenção. A arte da vida é isso, transformar o acaso em composição. Montaigne dizia que filosofar é aprender a morrer. Essa frase, longe de ser sombria, é um elogio à vida. Aprender a morrer é aprender a valorizar o que é breve. É compreender que tudo o que passa tem um brilho que o eterno não conhece. O homem que aceita a finitude deixa de desperdiçar o presente, porque entende que cada instante é irrepetível. O segredo da arte de viver talvez esteja em algo simples, não buscar a perfeição, mas a harmonia. A perfeição é uma ilusão que aprisiona, a harmonia é um estado que liberta.
O homem harmonioso não precisa de aplauso, porque já encontrou música dentro de si. A vida é um diálogo entre o ser e o tempo, e o domínio de si é a arte de responder a esse diálogo com sabedoria. Enquanto o homem comum tenta vencer o tempo, o sábio aprende a dançar com ele, e nessa dança silenciosa, que não tem início nem fim, o sentido da existência revela sua forma mais pura, a serenidade de quem descobriu que viver é simplesmente estar em paz com o mistério. Toda a jornada humana, desde os primórdios da história, é uma tentativa de compreender o que significa existir. Civilizações inteiras nasceram e desapareceram, buscando essa resposta, e cada geração retoma a mesma pergunta com novas palavras. O que é viver? O que é ser livre? O que é dominar a si mesmo? Talvez a resposta nunca esteja pronta, porque ela não cabe em fórmulas. Ela precisa ser vivida. O domínio de si é a mais profunda das conquistas. Não exige palácios, títulos ou reconhecimento, mas coragem. Coragem para olhar o que está escondido, para enfrentar o espelho interior sem adornos. É nesse olhar que o homem descobre que a maior de todas as batalhas é travada no silêncio da consciência. Nietzsche dizia: "Torna-te quem tu és." Essa frase não é um convite à vaidade, mas um chamado à autenticidade. Ser quem se é não significa afirmar o ego, mas libertar-se das máscaras que o mundo impõe. O homem autêntico não busca aprovação, busca verdade. Ele não vive segundo o olhar dos outros, mas segundo a coerência com o que sabe ser justo e necessário. A existência ganha sentido quando deixamos de viver como reações e passamos a viver como expressão. Cada pensamento consciente, cada gesto de compaixão, cada silêncio lúcido é uma forma de criação. O homem que se domina torna-se um criador, não de coisas, mas de significados. Ele não precisa mudar o mundo, basta mudar a si, e o mundo à sua volta muda com ele. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo de nada, nem do desejo, nem do medo, nem do passado. Dominar-se é reconquistar o direito de escolher o próprio caminho. É viver de tal forma que o destino deixa de ser uma imposição e se torna uma escolha. O homem que alcança essa compreensão não foge do mundo, mas também não se perde nele. Caminha entre o ruído e o silêncio com a serenidade de quem conhece a origem e o destino. Ele sabe que a vida é imperfeita, mas percebe que essa imperfeição é o que a torna bela. Talvez o sentido da existência não seja descobrir algo novo, mas lembrar o que já sabíamos e esquecemos. Lembrar que a paz não está em outro lugar, mas na ordem que estabelecemos dentro de nós. Lembrar que o amor não é posse, mas presença. Lembrar que o tempo não é inimigo, mas o mestre que nos ensina o valor de cada instante. A vida é breve, e é justamente por isso que tem valor. O homem que vive em plenitude não é o que acumula anos, mas o que preenche o tempo com consciência. O autodomínio transforma cada momento em eternidade, porque a alma desperta não mede o tempo, ela o habita. Dominar-se é compreender que não estamos separados do todo. O universo não é um cenário, é uma continuidade da própria consciência. A cada respiração, participamos do mesmo sopro que move as estrelas. A cada escolha, moldamos o curso invisível da existência. O domínio de si e o sentido da vida convergem em um mesmo ponto, o instante presente. Tudo o que passou é memória, tudo o que virá é imaginação. O agora é o único espaço onde a liberdade pode existir. O homem que habita o presente com lucidez descobre que não há outro céu a ser buscado. O céu é o estado da mente em paz consigo mesma. Que cada ser humano possa lembrar-se disso, que compreenda que a maior obra que pode construir é a de si mesmo, que aprenda a caminhar entre a razão e o mistério, sem perder o equilíbrio e sem negar a beleza da dúvida, porque no fim, o domínio de si é o início de toda a sabedoria, e quando esse domínio se torna uma realidade viva, o homem finalmente entende: não há separação entre conhecer e ser, entre viver e compreender. Tudo é um só movimento, o da consciência despertando para o seu próprio infinito.